O governo federal vai exigir exame negativo de Covid-19 para quem entrar no país. A STF determina que a vacina contra a Covid poderá ser obrigatória. Tudo isso e muito mais nos destaques desta sexta, que começa agora. Olá, boa tarde para você. Obrigada pela sua companhia. Vamos conferir os destaques de hoje do portal O Otimista com o jornalista Glauber Sobral. Olá, Glauber. Boa tarde, Elaine, para você e para os assinantes da TV Otimista. Hoje trago como destaque inicial a chegada de 2 milhões de doses da Coronavac no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 18 de dezembro. Este é o terceiro lote de insumos ou doses da vacina que chegam no aeroporto de São Paulo. Vale lembrar que para que essas doses sejam liberadas e que sejam aplicadas nas pessoas, elas precisam do aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Outra informação referente à Coronavac é que os resultados finais da fase 3 de testes do imunizante estão previstos para saírem na próxima semana. E o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, informou que a previsão é de que até 9 de janeiro, 15 milhões de doses da vacina já estejam prontas para uso, para distribuição. Mudando de assunto, trabalhadores informais inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, têm até hoje para contestarem o auxílio negado, o auxílio emergencial. As pessoas podem contestar o bloqueio, o cancelamento e o indeferimento do recurso. Para isso, as pessoas podem recorrer ao site do DataPrev. E em sua colocação, o Ministério da Cidadania informou que adota medidas para que pessoas que não se enquadrem nesse perfil não tenham acesso aos valores do auxílio emergencial. Agora, mudando de assunto, falando sobre uma pesquisa do Datafolha, 2 em cada 3 pessoas acreditam que reabrir escolas neste momento ainda não é adequado. Essa é uma informação referente à possível segunda onda de contágio da Covid-19. Segundo a pesquisa divulgada e lá no nosso portal, as pessoas acreditam também que outros espaços, como bares, restaurantes e academias, também não deveriam estar abertas neste período de contágio da pandemia, já que a gente ainda está na pandemia. O perfil também das pessoas que adotam essa postura de acharem que esses espaços não devem ser abertos em sua maioria, mulheres, com 71%, e homens ficam logo atrás, com 59%. Para mais informações, acesse o nosso portal, otimista.com.br. Elaine, é com você no estúdio. Obrigada, Glauber. Ainda falando com relação ao clima, a tempestade de neve atingiu a costa leste dos Estados Unidos durante a madrugada de quinta-feira, em plena campanha de vacinação na região para enfrentar a pandemia de coronavírus. A costa leste dos Estados Unidos foi atingida por uma tempestade de neve. O fenômeno ocorre no momento em que o país realiza a campanha de vacinação na região para enfrentar a pandemia de coronavírus. A tempestade de inverno que afeta Nova York, Pensilvânia e outros estados deixou até o momento quase 30 centímetros de neve acumulada, uma semana antes do Natal. Mas se a previsão meteorológica acertar, a cidade de Nova York enfrentará a maior quantidade de neve em mais de 4 anos, depois de registrar mais de 60 centímetros em janeiro de 2016. Autoridades dos estados de Nova York e da Pensilvânia anunciaram que estão preparadas para enfrentar a situação e garantir as entregas de vacina de acordo com o previsto. Veículos de limpeza foram mobilizados para manter os caminhos livres. As empresas de entrega FedEx e UPS, responsáveis por distribuir as vacinas, também anunciaram medidas para superar os efeitos da tempestade. O Serviço de Meteorologia Nacional indicou que a neve pode superar 60 centímetros em algumas localidades. Também afirmou que há possibilidade de impactos significativos, incluindo interrupções nas viagens e cortes de energia. Centenas de escolas fecharam as portas e retomaram as aulas à distância. As companhias aéreas também cancelaram centenas de voos. A Alemanha registrou 30.423 casos do novo coronavírus em 24 horas. O número é um recorde no país desde o surgimento do vírus.
A Alemanha registrou um número recorde de infecções de Covid-19 em apenas 24 horas e passou de 30 mil pela primeira vez desde a aparição do vírus. Os dados oficiais foram divulgados nesta quinta-feira, depois de anunciar inicialmente 26.923 novas infecções em 24 horas. O Instituto de Vigilância Epidemiológica Robert Koch disse que é preciso incluir 3.500 novos casos que não haviam sido contabilizados por razões técnicas. A Alemanha enfrenta uma segunda onda epidêmica muito menos controlada do que a primeira. Segundo o Instituto Robert Koch, no total, o vírus deixou 24.115 mortos. Desde quarta-feira, o país está submetido a um confinamento parcial. Permanecem abertos apenas os estabelecimentos comerciais considerados essenciais, como supermercados, lojas de alimentação, farmácias e livrarias. Os colégios ficam fechados até 10 de janeiro e o governo pede que se priorize o trabalho remoto. A Europa se tornou a primeira região do mundo a ultrapassar a barreira das 500 mil mortes pelo novo coronavírus. O continente voltou a ser o epicentro da pandemia desde outubro. A Europa superou nesta quinta-feira 500.000 de mortos por causa da Covid-19, a primeira região do mundo a ultrapassar essa marca. O balanço foi elaborado pela AFP com base em dados oficiais. Os 52 países e territórios da região europeia, de Portugal até Rússia e Azerbaijão, totalizam pelo menos 500.069 óbitos, de um total de mais de 23 milhões de contágios declarados. A Europa está à frente de América Latina e Caribe, com 477 mil mortos e 14 milhões de casos. Em seguida vem Estados Unidos e Canadá, Ásia, Oriente Médio, África e Oceania. A Europa voltou a ser o epicentro da pandemia desde outubro, junto com os Estados Unidos, e nos últimos 7 dias foram registradas quase 37 mil mortes. Este é o número mais elevado em 7 dias desde o começo da atual crise sanitária. Na terça-feira foi registrado o recorde de 6.800 mortes. No total, de acordo com os últimos balanços disponíveis, 60% das mortes se concentram em 5 países: Itália, Reino Unido, França, Rússia e Espanha. A Bélgica continua a ser o país com maior número de mortes em relação à sua população, com 158 óbitos a cada 100 mil habitantes. Uma portaria publicada pelo governo federal na noite de ontem exige que brasileiros ou estrangeiros que quiserem entrar no país de avião apresentem um teste PCR com resultado negativo para a Covid-19 ao embarcar. A medida começa a valer no dia 30 de dezembro. E para comentar esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o editor de integração do Otimista, Tunay Moraes Peixoto. Olá, Tunay. É uma decisão que precisava ser feita antes, né, para poder a gente tentar conter, né, essa questão, já que as fronteiras estão abertas, né, aérea no caso, mas para conter de fato que as pessoas cheguem até aqui positivadas, né? Sim, Elaine, essa exigência do teste RT-PCR com um prazo de até 72 horas antes do embarque é uma exigência que todos os países têm feito, né? Inclusive os 11 países para os quais o Brasil pode emitir passageiros. E essa exigência já tinha sido tratada pela própria Anvisa antes, no dia 24 de novembro, eles lançaram uma nota técnica informando da necessidade da exigência desses exames. E só que essa nota técnica foi ignorada pela Anvisa na norma anterior, que foi editada no dia 11 de dezembro. Somente agora que o governo resolveu incluir essa recomendação da Anvisa e de solicitar esse exame. A própria Anvisa, nesse documento de novembro, tinha alertado que apenas o Brasil e o México ainda não exigiam esses testes RT-PCR de quem chegasse no país de avião. A gente tem esse cuidado, porque assim, eu confesso a você que eu não tenho coragem. Eu vejo cenas de pessoas no aeroporto muito aglomeradas, muito próximas, o avião também, amigos que estão viajando e relatando que estão muito próximos das pessoas e ficam com esse receio também, né? Porque é um ambiente que é fechado, né? Que as pessoas estão respirando aquele mesmo ar, por mais que as aéreas digam que é seguro e tudo mais, mas fica sempre aquela dúvida, né? As aéreas sempre batem nessa tecla de que o ar é renovado, em média a cada 2 minutos, é completamente renovado dentro de uma aeronave,
Mas a gente acabou de ver, né, 500 mil pessoas mortas na Europa, 183 mil no Brasil, nos Estados Unidos também o número está perto de 300 mil. Então, assim, realmente é de fazer medo para qualquer pessoa que vai viajar e ficar num espaço fechado, por mais que tenham todos os cuidados, né? E outra coisa, também ninguém sabe quando é que essas viagens são realmente 100% seguras, né? Quando elas passarão a ser realmente 100% seguras. Então, eu acho que todo cuidado é pouco ainda para se proteger contra o vírus, né? E ainda mais nesse cenário de que não é mais uma exceção, o Brasil não é uma exceção ao exigir o teste de RT-PCR. Na verdade, o Brasil era uma exceção por não exigir. Então, assim, nunca é muito essas solicitações, essas exigências para evitar a disseminação do coronavírus. A gente vê, por exemplo, tem algumas coisas que estão saindo na internet, né, e também com relação a recomendações da Fiocruz, que fala, até eles divulgaram uma cartilha falando sobre os cuidados que deve ter, se você for receber alguém em casa, esse período de festas, né, que você priorize para ficar em casa, se for se expor dessa forma também tem um certo cuidado. Então, a gente lembrar sempre as pessoas que elas precisam ter esses cuidados, né? Os protocolos, mais do que nunca nesse período, agora tem que ser cumpridos, né? Mais do que nunca. As pessoas realmente elas não vão deixar... Eu acho que até a gente já tinha falado um pouco de que se nós tomarmos realmente todos os cuidados, tudo pode ser feito, né? Inclusive as visitas, inclusive as reuniões de família, mas obedecendo todos os critérios que são estabelecidos pela ciência. Não é alguém que, eu acho que é isso, né? Eu acho que deve ser feito isso. Realmente, todas essas restrições, elas são conversadas por cientistas e são que estão fazendo as melhores projeções para que a gente não consiga, para que a gente não chegue a se contaminar com o coronavírus, né? Mas aí a gente está vendo em todo o mundo acontecendo, no Brasil também a situação apertando novamente e sempre bater nessa tecla, né? Tomar todos os cuidados possíveis para que a gente não se contamine, evite também, sempre cuidar da gente, cuidar do outro também, né? Até com relação à cartilha, eu tenho algumas informações a respeito de que se, na verdade, é rechaçado, assinado pelo Ministério da Saúde também, né, Fiocruz, e aí, no caso, identifica que se você for comemorar com uma família, você faça alguns procedimentos que não se fazia antes, que é, por exemplo, cada um usando sua máscara, usando um talher específico, eleger uma pessoa que vá servir as outras, de forma que elas não aglomerem, né, não se sirvam dos mesmos talheres, ou utilização de luvas. Então, é um novo momento, né, de se celebrar. Isso não quer dizer que as pessoas não vão fazer, né, que vai chegar a polícia, enfim, e tirar as pessoas de casa dessa celebração, mas que façam de uma forma mais segura e tranquila, né? E é um novo momento também que, inclusive, essas instruções da cartilha, elas convidam para que as pessoas, induzem as pessoas para que elas conversem mais, combinem entre si, por exemplo, essas atividades das próprias reuniões, né? Então, assim, enquanto tem muita gente reclamando, eu não vou poder ver minha família, pelo contrário, essas instruções da cartilha podem ser até um outro, como é que eu poderia dizer, uma outra forma de você vivenciar um momento com a sua família, né? Que é exatamente um momento prévio de combinar, fulaninho vai servir, porque já todos esses procedimentos são justamente para que as pessoas consigam continuar a cumprir um distanciamento mínimo. Claro que na casa dos parentes as pessoas vão chegar mais perto em algum momento, mas quanto mais você evitar isso, melhor, né? O contato de muita gente pegando em travessa, pegando em talher e tal, então tudo isso pode ser evitado e deve ser evitado. E essa cartilha que está disponível na internet, as pessoas podem baixar tanto no Ministério da Saúde quanto no site da Fiocruz, está lá disponível com todos esses detalhes. Ok, Tuna, obrigado pela sua participação aqui conosco e uma boa sexta-feira. E obrigado para a gente, Elaine. No próximo bloco, a gente fala da decisão do governo federal que exige teste PCR com resultado negativo para a Covid ao quem chegar no país. Eu volto daqui a pouquinho. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, divulgou um estudo que apontou diminuição do trabalho remoto no Brasil.
Em outubro, mais de 7 milhões de pessoas atuaram em home office em todo o país, cerca de 500 mil a menos que em setembro. Quem tem mais informações sobre o assunto é o repórter de economia do jornal O Otimista, Giuliano Villanova. Olá, Giuliano, boa tarde. Boa tarde, Elaine. Boa tarde a você e aos telespectadores do programa Destaques. O estudo chamado O Trabalho Remoto e a Pandemia comprovou que, aos poucos, o mercado de trabalho está retomando as suas atividades normais. De setembro para outubro, 477 mil pessoas deixaram de trabalhar em casa e passaram a atuar presencialmente. Em outubro, 7 milhões e 600 mil pessoas estavam trabalhando, portanto, em sistema home office. Esse número corresponde a 9,6% das pessoas ocupadas e não afastadas no Brasil. Em setembro, o IPEA havia identificado que eram mais de 8 milhões de pessoas trabalhando remotamente. E em outubro foi a primeira vez desde o início da pandemia que esse número baixou de 8 milhões. Entre os ramos de atividade, o IPEA constatou que 44,3% das pessoas em home office atuaram no ramo de serviços, 38,4% no setor público, 7% no setor de indústria e quase 5% no comércio. As mulheres são a maioria dos trabalhadores atuando em home office, quase 57% do total. No Sudeste é onde mais pessoas estão trabalhando de suas casas, 58,4% do total. Os analistas no mercado de trabalho acreditam que boa parte das pessoas que atualmente está em home office vai continuar dessa forma mesmo depois da reabertura total da economia, porque muitas empresas perceberam que podem funcionar mesmo com os funcionários trabalhando em casa. Para muitas empresas, por exemplo, há vantagens como a redução de custos, sem contar a preservação da saúde dos funcionários. Porém, essa diminuição da quantidade de pessoas em home office já era esperada. Afinal, as empresas estão gradualmente retomando as suas atividades normais e especialmente nesse final de ano, que é uma época que todos aguardam para que alguns dos principais setores da economia, como o comércio e a indústria, recuperem parte das perdas acumuladas ao longo de 2020. Agora, cabe a pergunta: será que é mesmo o momento de tantas pessoas voltarem a trabalhar presencialmente? Afinal, são quase 500 mil pessoas em todo o Brasil expostas diariamente fora de suas casas. Claro que as notícias mostram que a vacinação contra a Covid-19 está perto de acontecer, perto de começar aqui no Brasil. Mas, concretamente, ainda sabemos que vai levar algum tempo para toda a população estar imunizada. Então, fica a reflexão do que é mais importante: a manutenção dos empregos com a necessidade de atuar presencialmente ou a preservação da vida. Boa tarde, Elaine. Boa tarde a você, um bom fim de semana a todos os telespectadores do programa Destaques. Até a próxima. Obrigada, Giuliano. Até fevereiro, a Polícia Rodoviária Federal realiza a Operação Integrada Rodovida 2020-2021. A repórter Larissa Weiner tem as informações. A Operação Rodovida 2020-2021 tem como foco a integração de órgãos públicos e forças policiais para garantir a segurança no trânsito. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o inspetor Flávio Maia, que é chefe da comunicação social da PRF. Inspetor, explica pra gente no que é que consiste essa operação. A Operação Rodovida é uma operação coordenada pela PRF, pela Polícia Rodoviária Federal, e com a participação de vários órgãos, seja do município e também do Estado, claro, e do governo federal. É uma operação que, por exemplo, aqui no estado do Ceará nós estamos contando aí com a parceria, com a integração com a Polícia Rodoviária Estadual, com o Detran, com o DENIT e também com as autarquias municipais de trânsito, ou seja, a MC aqui em Fortaleza e as autarquias também dos municípios aqui, de outros municípios, de forma que a Polícia Rodoviária Federal possa agir de forma integrada com esses órgãos e também realizando ações simultâneas. Quais ações devem ser intensificadas pensando
nas principais ocorrências nesse período do ano? Olha, ações de fiscalização, por exemplo, com etilômetro, para evitar que as pessoas bebam e venham dirigir, ações para evitar as ultrapassagens indevidas, ações para evitar que as pessoas transitem sem o cinto de segurança, já que um acidente que a pessoa não está usando o cinto de segurança, não só o motorista, mas os passageiros, ela pode ser projetada contra as partes do interior do veículo, até para fora do veículo, e trazer um trauma grave sobre o uso do capacete por parte dos motociclistas, não só usar, mas usar de forma correta, com a devida fixação, com a viseira sendo utilizada corretamente, fiscalização para evitar que as pessoas retornem em locais proibidos, que façam manobras em locais proibidos, e haverá também ações de educação para o trânsito, onde as pessoas também serão orientadas durante uma abordagem sobre aquela infração que ela cometeu, o risco que vai trazer para a sua própria vida, para a vida do próximo, daquelas outras pessoas que circulam nas rodovias federais, que haja para haver uma melhor conscientização e assim a gente possa ter um trânsito mais seguro e que muitas vidas sejam preservadas nesse período que a gente espera que haverá um aumento significativo do fluxo de veículos e pessoas nas rodovias federais. Faltando uma semana para o Natal, o fluxo de pessoas que devem pegar a estrada vai aumentar com certeza, né? As pessoas vão passar Natal em outros locais, planejam isso. Quais são as principais dicas? Olha, a principal dica, as dicas são as seguintes. Primeiro, a condição física do motorista. A pessoa que vai conduzir aquele veículo, ele precisa fazer uma autoanálise. Se ele está descansado, se não ingerir bebida alcoólica, se está bem de saúde, se realmente ele pode conduzir o veículo numa rodovia ou numa via pública de forma geral. Uma vez que ele está bem, é importante ele verificar se como o veículo está. O veículo está com a suspensão boa, o veículo está com o sistema de iluminação funcionando normalmente, pneus, as condições dos pneus, as condições do veículo de forma geral é muito importante. Verificar também os líquidos, os fluidos do veículo, né? Como está o nível da água, do óleo, ou seja, toda essa parte mecânica do veículo deve ser feita uma revisão preventiva para que ele possa fazer uma viagem tranquila. E aí agora vai começar a viagem, é muito importante redobrar a atenção, observar toda a sinalização ao longo da rodovia, que ela foi colocada para preservar a vida do motorista, das pessoas que circulam nas rodovias federais, ou seja, evitar ultrapassar num local que tem uma faixa contínua ou uma placa de sinalização indicando que é proibido ultrapassar. É muito importante observar os limites de velocidade, os locais, nas cidades, por exemplo, existem os locais que os pedestres atravessam, reduzir a velocidade, procurar transitar de forma bem tranquila e prudente, sabendo que assim ele fará uma viagem segura e tranquila e chegará no seu destino sem transtorno. Importante também desse planejamento, planejar a viagem para verificar os locais de paradas, os locais de abastecimento, para que possa parar em locais seguros, em locais tranquilos. E no caso de uma emergência, ligue 191, que a Polícia Rodoviária Federal trabalha 24 horas para que você faça uma viagem segura. Tá certo. Muito obrigada pelas informações e pelas dicas, o inspetor Flávio Maia, chefe da comunicação social da PRF. É isso, volta ao estúdio. Obrigada, Larissa. O período de confinamento em casa por causa da pandemia de Covid-19 fez muitos brasileiros terem problemas de autoestima. Imperfeições no corpo e no rosto começaram a incomodar e muito, o que fez aumentar a procura por procedimentos estéticos não cirúrgicos nas clínicas de todo o país. A repórter Pamela Marinho tem as informações. Os meses de isolamento em casa fizeram Marília perceber algumas mudanças no rosto e no corpo que a deixaram insatisfeita. Eu percebi um aumento de peso durante o período de isolamento social, um aumento de oleosidade na minha pele e no rosto significativo, inclusive
o aparecimento de acne, que eu não tinha antes, e começaram a aparecer. Isso me preocupou bastante. Foi aí que ela resolveu investir em procedimentos estéticos. Eu passei a fazer limpeza de pele, maior hidratação no meu rosto, inclusive até em casa mesmo. E drenagem linfática, por conta da minha retenção de líquidos, que eu percebi que eu passei a reter mais líquidos. Criolipólise, que ajuda também na quebra da gordura. Nesses meses de pandemia de Covid-19, a procura por procedimentos estéticos nas clínicas de todo o país cresceu. Uma forma de resgatar a autoestima que ficou abalada durante o confinamento. Visto tanta coisa que a gente já passou, um período estressante, né? Um período que baixou muito a autoestima dos pacientes, todo mundo ficou nesse período de incerteza, né? Então, foram períodos que pessoas passaram mais tempo em videoconferências, o trabalho home office, muitas pessoas fizeram muitas lives, né, para falar um pouco dos seus tratamentos, um pouco dos seus procedimentos, dos seus trabalhos. Então, foi um período que realmente muita gente ficou diante de vídeos, de câmeras e passaram a se observar mais, viram que teve mais flacidez, mais ruga, mais mancha, mais acne. Esse período que a gente está utilizando muitas máscaras, a gente tem visto muitas acnes. Os pacientes são homens e mulheres das mais variadas idades. O tratamento e a quantidade de sessões depende da necessidade de cada um e pode combinar técnicas diferentes para os melhores resultados. Além da estética, alguns procedimentos também podem ser verdadeiros aliados da saúde, como a ozonioterapia, que ajuda a fortalecer a imunidade e a recuperação de sequelas pós-Covid. Vem pacientes com muitas sequelas pulmonares, pacientes ainda tossindo, se sentindo indispostos, cansados. Então, quando a gente faz a aplicação nesses pacientes que estão com Covid ou que já estão pós-Covid, os pacientes se sentem mais animados, mais dispostos, os resultados são fantásticos. Fazem também depois os raios-x e veem o resultado, então é bem satisfatório. Também temos ozonioterapia para pacientes com câncer, então assim, a infinidade de tratamentos que a gente pode fazer com a ozonioterapia. Os direitos trabalhistas tiveram algumas alterações nesse contexto da pandemia. E para explicar mais sobre esse assunto, eu converso com o advogado trabalhista Franco Almada, que está aqui comigo no estúdio. Obrigada pela sua presença. Quais foram as principais mudanças desse ano atípico para todo mundo? Primeiramente, agradecer o convite, dizer que nada melhor do que estar aqui num tempo que a gente tem que ser cada vez mais otimista, né? Esse cenário trabalhista, essas alterações, elas trouxeram novidades, mas trouxeram realmente muita insegurança. Desde março que a gente vem conversando com trabalhadores e com empresários, e no primeiro momento ali, aquele primeiro momento de pandemia, os empresários não souberam muito bem o que fazer, o que é que eu posso fazer com o meu trabalhador, está tudo fechado, veio o lockdown, e o que fazer com esse trabalhador. Então ali inicialmente veio a MP 927, que ela veio tratar ali da possibilidade de adiantar férias. Existe toda uma burocracia, digamos assim, legal na questão das férias. Você tem que avisar com 30 dias de antecedência, tem que pagar com antecedência também. E essa MP 927 ela veio ali possibilitar que aquele empregado ele já pudesse ser colocado de férias, até adiantando as férias que o empregado não tinha ainda. Veio também naquela MP a possibilidade de alteração do contrato para colocar o trabalhador em teletrabalho, né, em trabalho remoto em casa. Logo em seguida veio a MP 936, e aí com a 936 houve a possibilidade, houve a criação jurídica ali da redução da jornada de trabalho e da suspensão dessa jornada. Então, a partir dali, vários trabalhadores tiveram a jornada de trabalho reduzida, ou seja, aquele trabalhador que trabalhava 8 horas por dia passou a trabalhar 4, 5, algo parecido, e uma redução também proporcional do salário. E também houve o caso dos trabalhadores que tiveram a jornada suspensa. Esses trabalhadores que tiveram essa jornada suspensa, eles realmente não prestaram nenhum tipo de serviço para o patrão. E aí veio o benefício emergencial, amparar também esses trabalhadores, garantir ali a renda deles. E a grande dúvida, que no primeiro momento não se teve uma percepção bem clara,
mas tudo no que se refere à legislação, quando se altera algo, vai ter uma consequência jurídica mais à frente, às vezes essa consequência jurídica ela não é nem pensada no momento dessa alteração. A grande dúvida agora é como é que vai ser, então, o 13º e como é que vão ser as férias desse trabalhador que teve a jornada reduzida, desse trabalhador que teve o contrato de trabalho suspenso. Então, sempre trabalhando assim com uma certa demora, o governo, enfim, trouxe uma nota técnica emitida pelo Ministério da Economia, onde essa nota diz o quê? Ela diz que o contrato de trabalho que foi suspenso, ele vai afetar o 13º do trabalhador da seguinte maneira. Quem teve contrato de trabalho suspenso não vai contar os meses em que estava suspenso para fins de 13º, nem para fins de férias. Então, o trabalhador que teve contrato suspenso por 3 meses, vamos dar aqui um exemplo para ficar claro, ele não vai ter o proporcional de 13º desses 3 meses. Vai pegar o salário dele, vai dividir por 12 e vai multiplicar somente pelo número de meses que ele trabalhou. E ali ele vai encontrar o valor do 13º. O trabalhador ainda no contrato suspenso, como é que vai ser a repercussão nas férias? Esses 3 meses também não vão contar para fins de férias. Então, o trabalhador que trabalhou 9 meses, teve 3 meses suspenso, ele em 2021, ele vai trabalhar mais 3 meses para completar as férias. E, quanto à questão da redução, ela não vai afetar nem o 13º, nem as férias do trabalhador. Ok, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Obrigada, boa tarde. Eu que agradeço e fico à disposição para eventuais dúvidas. Obrigada. No próximo bloco, a gente vai falar sobre política. Eu volto daqui a pouquinho. O Supremo Tribunal Federal determinou que a vacina contra a Covid-19 pode ser obrigatória, desde que exista uma lei nesse sentido. A Corte deixou claro que a imunização forçada é proibida, mas liberou a União, estados e municípios a aprovarem lei que restrinja direitos das pessoas que não quiserem se vacinar. Para comentar esse assunto, a gente conversa agora com o editor de política do jornal O Otimista, Erivaldo Carvalho. Boa tarde, Erivaldo. O Brasil é um dos países que mais estão sofrendo com a pandemia do novo coronavírus. A gente está caminhando para 200 mil mortos, né? E alguns milhões de infectados, mas em função do que se deu no entorno da discussão propriamente dita. No lugar de você ter a ciência apontando caminhos para, por exemplo, os protocolos de segurança, etc., o famoso isolamento social, você teve um debate político muito insano, puxado aí por ninguém menos do que o presidente da República, e o resultado aí está. Você tem um Brasil que está realmente sofrendo as dores de não ter se preparado ou não ter, pelo menos, se organizado minimamente, não ter sido liderado para esse processo de prevenção e de combate ao novo coronavírus. Você teve aí Jair Bolsonaro levando as questões políticas e ideológicas acima da ciência, principalmente, particularmente com o governador de São Paulo, contra a comunidade científica, contra inclusive a própria divulgação, né? Se teve aí de se fazer um consórcio de imprensa para que a divulgação dos dados fosse mais eficiente do que queria o Ministério da Saúde. Enfim, toda essa parafernália política, ela não acabou e nos últimos dias ganhou contornos jurídicos, ou seja, nós estamos saindo de uma politização ou se somando à politização o fator jurídico, né? O Supremo Tribunal Federal começa a julgar a obrigatoriedade ou não de estados e municípios aplicarem a vacina e, consequentemente, de as pessoas serem vacinadas ou não. O que está em questão é se o indivíduo pode simplesmente, na sua autonomia de indivíduo, decidir não se vacinar. O Supremo Tribunal Federal está com uma tendência a entender que, à medida em que eu sou um vetor do vírus, que eu posso contaminar terceiros, eu não tenho o direito de simplesmente dizer que não quero me vacinar, porque o meu direito de não me vacinar, mesmo assumindo as consequências, ele vai acabar quando o direito da coletividade começar, o direito da sociedade de se proteger
do novo coronavírus, não pegar a Covid-19. Muito bem, Jair Bolsonaro está nessa nova trincheira, no caso agora numa trincheira jurídica, vem criticando as posições do Supremo Tribunal Federal, porque, segundo ele, o indivíduo tem aí a sua autonomia, o que difere da interpretação geral do mundo jurídico. Portanto, nós temos uma complicação a mais nesse processo de vacinação. Se a gente já teve aí seríssimas consequências, perdas de vida, de milhares, de dezenas de milhares de vidas, em função da politização da primeira fase, digamos assim, que foi a contaminação e a letalidade, agora nós temos essa situação agravada em função da judicialização do processo de vacinação. Não vai ser uma batalha fácil, porque a vacina está difícil de ser adquirida, está difícil de ser validada, vai ser uma operação de guerra para se distribuir, e aí você tem um agravante em cima de tudo isso, que é justamente um presidente da República que não se deu por satisfeito de querer politizar, ideologizar todo aquele contexto de pandemia, agora vem também enfrentar os tribunais, no caso o Supremo Tribunal Federal, nessa questão de se o indivíduo deve se vacinar se quiser ou se não quiser. Não é por aí, acho que a questão é muito além da vontade do indivíduo. O mundo todo faz um esforço histórico para que esse vírus seja combatido, e o Brasil não pode continuar seguindo na contramão do que faz o mundo. Então está errado, claro, o presidente da República e aqueles que imaginam que a vacina deve ser só para quem quiser tomar. Por enquanto, o que se sabe, o que se tem é que não haverá vacina para todos, mas aqueles que forem apontados como os que deverão ser vacinados, é importantíssimo que assim seja, para que a gente não siga repetindo os erros, né, que vêm sendo cometidos desde março, quando se começou toda essa novela aí em torno do coronavírus. Com você, Elaine. Obrigada, Erivaldo. Faltando pouco mais de uma semana para o Natal, os shoppings de Fortaleza já estão a todo vapor com as atrações natalinas. E quem mais aproveita esse momento é a criançada. A repórter Tatiana Alencar tem os detalhes. O Natal é uma data mágica, né? Principalmente para eles, os pequenos. O espírito natalino contagia essa turma muitos dias antes do Natal. O que tem de tão legal no Natal? É o Dia das Crianças. Ah, o Dia das Crianças é o Natal? Praticamente, Sim. Né? Você gosta do Papai Noel? Gosto. Por quê? Porque ele é legal, ele é sorridente? Ele traz presente para a criança. Com a pandemia, essa época tão lúdica teve que sofrer adaptações. No shopping, o Papai Noel só pôde ser visto lá do alto e usando máscara, hein? Mas mesmo assim, a criançada fez questão de posar para foto com um bom velhinho. É algo muito esperado pelas crianças, né? O Natal de luz. Faz muito tempo que estamos combinando, não só eu com minhas primas, as crianças, para ver o Papai Noel. Quando ela viu, aí ela foi logo gritando: ai, mamãe, Papai Noel, Papai Noel. Então é algo assim muito legal, né? Porque todo ano tem aquela criança ficando na expectativa de ver o Papai Noel, né? Ganhar um presentinho, a gente coloca lá da cama, né? Para simbolizar, é muito legal. Eu trabalho muito na perspectiva de realmente explicar para ela que o Papai Noel é um personagem, explicar o verdadeiro sentido do Natal, né? Mas eu gosto dessa coisa lúdica, né? Dos personagens, do Papai Noel e de tudo mais. Então eu acho muito importante, mesmo com essa pandemia, eu considero que vale a pena a gente preservar isso. Outra forma de ver o Papai Noel é de maneira virtual. A realidade aumentada pode ser acessada através de um QR Code. E olha ele aí, com um mascote e tudo. Parece que mesmo virtualmente a magia do Natal continua. Nosso Natal ele é muito pensado para a criança se encantar, para ele encontrar os animais grandes, dar um abraço no urso. A figura do Papai Noel sempre é uma coisa muito importante, então realmente é o nosso capricho, porque a gente sabe também que é a criançada que vai trazer os pais e que chame, que eles veem, que eles têm um momento de encanto, né, de troca aqui dentro do shopping.
Já as doações de presentes para a garotada podem ser feitas e colocadas debaixo da árvore do shopping. E aí é só escolher uma criança para ser contemplada. Essa árvore aqui vai ficar exposta até domingo e a criançada vai ficar aguardando as doações. Cada bolinha dessa aqui contém um QR Code, o nome, a idade e a gratidão de cada criança. Oi, obrigado por ter me escolhido. Tenho certeza que eu vou amar seu presente. Feliz Natal. No Natal não tem jeito, é a criançada que manda. Para elas não tem pandemia que estrague o momento mais mágico do ano. Você gosta do Natal? Gosto. Por quê? O que você mais gosta? De ganhar presente e também de ver parentes. Ver a família, né? É. Ainda mais se o presente for a vacina, né? O Natal da Paz 2020, evento anual promovido pela comunidade católica Shalom, este ano será realizado de forma online, durante os dias 19 e 20 de dezembro, com transmissão ao vivo pelo YouTube. Quem vai falar mais sobre a programação é a Jéssica Lopes, que é missionária e coordenadora da comunicação do Shalom, que está aqui comigo no estúdio. Obrigada, Jéssica, pela sua presença. Agradeço também, Elaine, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Natal é um tempo, como foi falado agora na reportagem, um tempo de alegria, de família, de celebração. E não poderia ser diferente mesmo do contexto que nós estamos, né? Tradicionalmente, a comunidade sempre realizava este evento de Natal, que é juntando a cultura com a arte, a música e a solidariedade. Então, esse ano nós vamos estar unidos online, virtualmente, pelo nosso canal do YouTube, mas celebrando a alegria e também resgatando o valor do Natal, que é sim família, mas também trazendo ali o verdadeiro Natal, né, a alegria, o nascimento do menino Jesus. Então, essa é a grande proposta do evento, o objetivo, unirmos a música junto com a solidariedade e o resgate dos valores natalinos nesse tempo, né? Me fala um pouquinho da programação. Sim, a nossa programação, então, ela vai ter shows. Nós teremos no sábado a apresentação, 2 apresentações musicais. Teremos a Orquestra Popular do Nordeste, que estará conosco. Também teremos o Rodrigo Cardoso trazendo seu violino, músicas natalinas, um repertório natalino. E teremos no domingo também o grupo Entre Tons, que também com uma noite, um repertório natalino. E encerrando a nossa programação, nós teremos um espetáculo musical, Filho de Deus, Menino Meu, que ele é contado o nascimento de Jesus por uma trupe nordestina. Então, uma releitura ali do nascimento de Jesus contado por essa trupe nordestina. Um grande espetáculo musical. E quais são as ações que vocês fizeram esse ano? Bem atípico, né? Como é que como é que foi esse período para vocês? Nós tivemos que nos reinventar, né, em tudo, né? E um dos grandes trabalhos que nós fomos realizando neste tempo foram com os pobres, que é o projeto Shalom Amigo dos Pobres. Então, ao longo deste tempo da pandemia, ao longo do ano, nós fomos distribuindo para eles quentinhas, também dando a eles abrigo, também dando àqueles que estavam com sintomas, encaminhando eles para hospitais ou até mesmo cuidando assim deles. Então foi um trabalho que foi desenvolvido ao longo deste tempo por voluntários junto com os missionários da comunidade e de auxílio aos pobres. Então o projeto ele cresceu de uma forma e não poderia ser diferente nesse tempo do Natal, né? Então quem estiver participando conosco e também quiser, assim, além da participação, também ajudar os pobres, nossos amigos, aqueles que também necessitam tanto, né? Que não tem uma família para celebrar o Natal, mas tem a todos nós, assim, para celebrarmos com eles a alegria desta noite. Então, quem puder, quem quiser participar também do projeto, pode acessar o nosso site, amigodospobres.org, e saber como pode ajudar, como pode colaborar também assim com o Natal dos Pobres. Deixa o convite e o horário e como é que faz para acessar? Claro. Então, nós teremos o nosso Natal da Paz, que acontecerá nesse final de semana, começa amanhã às 18 horas, a partir das 18 horas, no canal do YouTube da comunidade Shalom. Então, começa às 18 com a Santa Missa, segue a programação e encerramos no domingo também com um grande espetáculo musical no YouTube da comunidade Shalom. Obrigada, Jéssica, pela participação e bom evento. Obrigada. Aguardo todos vocês. Boa tarde. À tarde. O Destaques de hoje fica por aqui. O Alô Galera está chegando com Tami Cavalcante e PC Norense. Uma boa tarde para você, boa sexta e até amanhã. Olá, sou Luzinete Maia, gerente da Meira Lins, a sua Volkswagen em Fortaleza.
Na Meira Lins, você vive a experiência Volkswagen o ano todo. Com nosso atendimento 5 estrelas, a Meira Lins proporciona total tranquilidade ao seu dia a dia. Mês novo está cheio de novidades para você sair do Volkswagen zero ou seminovo. Vem para a Meira Lins, aqui tem tudo para você. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Somos movidos pela energia do crescimento, da inovação e da sustentabilidade. Acreditamos na capacidade de nossa gente em transformar oportunidades em resultados concretos. Nosso modelo de gestão é participativa, gerando engajamento e sentimento de pertencimento a todos. Trabalhamos com ética, dedicação e profissionalismo. Esse é o DNA da Ceneged. Trabalhamos com afinco, zelo aos nossos clientes e respeito às comunidades em que estamos inseridos. Assim somos nós. Ceneged, uma empresa de energia positiva. É hora de transformação. Na sua casa, no seu escritório, na sua vida. E é por isso que a Cimento Apodi quer estar com você nesse momento tão especial, oferecendo um dos maiores mix de produtos do Norte e Nordeste e atendendo às várias necessidades da construção civil. Das mais complexas estruturas até as reformas mais simples. Existe um produto Apodi para qualquer obra. Escolha o seu. Cimento Apodi. Transformando o futuro. Todo mundo merece uma vida saudável. Por isso a gente criou o Apvida, um plano de saúde conectado com as suas necessidades, com rede própria, onde consultas, exames e tratamentos são feitos no mesmo lugar. E qualquer um de nossos médicos sabe do seu histórico. Inteligente e simples. Assim é a Apvida. É do nosso Ceará pro Brasil. Apvida, saúde pra valer.